conosco. Eu quero falar contigo sobre o sofrimento diante disso. Podem sentar, queridos, do louvor. Às vezes a gente não entende o porquê do sofrimento e por que nós sofremos. É como se tivéssemos o direito de não sofrer nada porque somos especiais demais. Mas eu estava diante da situação do Danielzinho, filho da Paula e do Marco. Eu estava vendo o quanto o sofrimento ele pode ser um instrumento de Deus nas nossas vidas. Daniel estava muito bem, passou mal em casa e teve muitas dores. Quem gosta de sentir dor aqui, queridos? Mas isso que você gosta, o que você não gosta, ou o que você quer, o que você não quer, não determina o que é bênção e o que é maldição. Porque se não fosse a dor que o Daniel tivesse sentido, ele hoje poderia estar com graves problemas. Porque o apêndice dele já estava minando material daquele líquido. Paulinha me mostrou uma foto onde a barriguinha do Daniel estava aberta, ali aquela foto ali de dentro, e mostrando que o apêndice já estava minando o material contaminado. Se o Daniel não tivesse sentido dor, se aquela dor não tivesse parado a vida dele, se por causa daquela dor e por ter parado a vida dele não tivesse procurado um médico, ele não teria operado, ele poderia ter até uma septicemia e sofrer graves consequências. Então eu te pergunto, a dor foi ruim na vida do Daniel? Eu não quero as coisas ruins, mas o meu Deus, Ele transforma aquilo que é ruim em bênção na minha vida. Isso é ser inabalável. Então eu posso dizer para Deus, Deus, eu quero que a Elvira e o João sejam curados. Mas eu não posso dizer, profeticamente vocês estão curados. Só se Deus me falar. Profeta é aquele que ouve de Deus e fala da parte de Deus. Então eu não posso, enquanto homem de Deus, me outorgar o próprio Deus falando aquilo que eu quero. Mas eu posso dizer, eu quero que vocês sejam curados. Agora, por que eles passam por essa dor? Não sei. Mas uma coisa eu sei, em Romanos 8:28 está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão segundo o seu propósito. E com a minha fé, eu creio que as montanhas podem se mover e Deus que cura, me curou. Já curou muitas outras pessoas aqui, tem o poder para curar e tem o poder para transformar o lamento em festa, a dor em alegria, a morte em vida, a tristeza em risos de louvor. Esse é o nosso Deus. Se a gente não tiver essa consciência, a gente vai entender aquilo que acontece na nossa vida de uma maneira trágica, como se a gente fosse qualquer um. Mas eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. Nós somos um povo que pertence a um reino inabalável. Nada vai nos abalar. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo. E se eu estou firmado na rocha que é Cristo, podem soprar os ventos, podem vir as águas da tempestade, e eu, que estou firmado na rocha, permanecerei inabalável. Esse é o evangelho do reino de Deus, que é o evangelho que a gente prega aqui. Então, tome cuidado para que você não tenha medo ou raiva da dor. Paulo chega a dizer, eu dou graças a Deus pelas provações, porque elas acabam servindo ao propósito de Deus na minha vida, né? Eu sou provado, mas eu dou graças a Deus por isso, porque as provações, para mim, elas apontam para um propósito. Agora, por que eu passo pelo que eu passo? Não sei, eu não entendo. Eu gostaria de que a minha vida fosse diferente. Eu gostaria de ter que não passar por algumas coisas que eu acabo passando. Mas, onde eu estiver passando, o meu Deus vai estar comigo. Onde eu estiver caminhando, o Espírito do Senhor vai estar do meu lado. Onde eu estiver andando nas trevas, o reino de Deus ele vai ser estabelecido e haverá o anjo do Senhor ao meu redor, que vai me permitir ver a luz de Cristo ao meu redor. Amém, queridos? Então perceba, o que eu quero tem muito valor no reino de Deus. A Bíblia chega a dizer que se eu quero alguma coisa e eu crendo, eu peço, eu vou receber. Então eu preciso entender que nós temos o direito de querer. Amém, querido? Você tem o direito de querer. Queira certo, queira o que Deus quer. Queira as coisas de Deus, não queira as coisas contrárias a Deus. Mas
Se o que você quer não lhe for entregue, entenda que o que você pensa que é ruim é porque a sua mente ela está limitada ao tamanho da vida que você vê aos seus olhos. Mas Deus, que é o Altíssimo, Ele vê melhor do que você e Ele tem um plano, um sonho, um propósito, algo a fazer na sua vida. Apesar, disso tudo, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Posso ouvir um amém? Aleluia! Então você pode declarar, eu sou inabalável. Não é porque eu vou ficar sendo intocável, mas eu sou inabalável é porque, apesar de todas essas coisas, eu tenho a graça e o poder de Deus dentro do meu interior. E é sobre isso que eu quero dividir contigo nesse tempo que a gente tem. Os inabaláveis são fortalecidos no íntimo. Efésios capítulo 3, verso 16, está escrito. Deixa eu dividir contigo essa palavra. Efésios 3,16, está escrito o seguinte. Efésios capítulo 3, versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito Santo. Amém? Então, há duas coisas que eu quero falar contigo aqui nessa manhã. Primeiro, esse fortalecimento no homem interior. E esse fortalecimento do homem interior vem com as gloriosas riquezas. Espera aí, o que são gloriosas riquezas? Oro, capítulo 3, verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ou é para com elas, ou através delas, ou é dessa forma que Ele vai fortalecer no íntimo do meu ser, com o poder dele através do Espírito Santo. O poder de Deus, através da ação do Espírito Santo, vai me fortalecer através das gloriosas do Senhor, dentro do íntimo do meu ser. Então, a vida de Deus é de dentro para fora. Por isso que a igreja é eclesia, de dentro para fora. Mas é dentro também, não é só fora. Eu tenho que estar dentro para poder sair. Eu não tenho como sair se eu não estou dentro. Oxe. Por isso que a igreja é lugar de gente que está dentro da igreja. E sai. Ah, não acredito na igreja, a igreja institucional não existe, está fora. Não está dentro, como é que vai sair? Oxe. Eu só posso sair de algum lugar que eu estou dentro. É de dentro para fora. Eu vou dar a vida está fora, a vida está naquele objeto. Não tem como. Digamos que houvesse vida aqui nesse celular. Eu vou dar vida nesse celular. Eu vou dar para a Drica, mas não consigo mais dar para o Lúcio. Acabou, eu já dei para um. Então a vida não está fora, a vida está dentro de mim. Então se a vida está dentro de mim, eu posso dar para a Drica o que está dentro de mim, comigo mesmo. E posso dar para o Lúcio o que está dentro de mim, comigo mesmo. Então o evangelho é esse evangelho de dentro para fora. E o íntimo do nosso ser é fortalecido no Senhor, pelo poder do Senhor, através da ação do Espírito do Senhor, pelas gloriosas riquezas que vêm do Senhor. Então, a gente precisa relembrar um aspecto básico, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A parte material do homem é o corpo. A origem do corpo é o pó da terra. Gênesis capítulo 2, pode colocar esse texto aí, Alice, que eu esqueci de passar. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E fez Deus o homem do pó da terra e soprou nele. Isso, está ali. Se você quiser, pode ler para acompanhar. O corpo é feito do pó da terra. Uma das partes do nosso ser é o corpo. É a parte material. E ele tem uma origem no pó da terra. A segunda parte é o E minúsculo, que escreve espírito. Porque o espírito, ele foi originado pelo Espírito de Deus. E então o homem soprou, o Deus soprou no homem o espírito dele. E o homem, à semelhança do que Deus era, também recebeu um espírito com E minúsculo. E esse espírito do homem com E minúsculo estava habilitado a ficar e a viver na presença de Deus. Por isso que teve aquele território, o Jardim do Éden, e o homem com seu corpo, com seu espírito e a sua alma, ele estava ali convivendo com o Senhor antes da queda. Então o espírito que o homem recebeu da parte de Deus veio pelo sopro da boca de Deus, que é a vida, que no grego é traduzida por zoe, que é a vida de Deus, ou a vida da plenitude de Deus, ou a vida que vem de Deus. Você precisa se lembrar disso. Existe uma vida que vem de Deus. A vida que é soprada pelo Espírito de Deus em mim. Então o homem, ele tem o seu corpo feito do pó da terra, ele tem o seu espírito que é
soprado do Espírito de Deus, e nós, à semelhança de Deus, recebemos esse Espírito, e ele tem a alma, e a alma é a reação do corpo com o Espírito. Né? A partir daquele momento do sopro de Deus, do Espírito de Deus na vida do homem, o homem tem o Espírito e agora se torna ser vivente, se torna alma. Ele se torna alguém que sente a vida, alguém que sente a conexão da vida e a conexão da vida de Deus. E é nesse sentido que a gente precisa entender que quando a gente está falando do homem interior, nós estamos nos referindo a esse espírito com E minúsculo, a essa alma que é o resultado do sopro de Deus no corpo que foi formado do pó da terra. É esse homem interior que não diz respeito à carne, que não diz respeito ao corpo, não diz respeito às coisas materiais que nós somos, porém, coisas imateriais. E é nesse sentido que quando o sopro de Deus vem, esse espírito do homem que agora foi caído por causa do pecado, quer coisas que não deveria querer, se expõe a verdades que não são verdades, e em nome de Deus, outorga ser igual a Deus, mas quando vem o sopro de Deus sobre a vida dele, esse espírito do homem é regenerado, ele nasce de novo, e então, aquilo que era original, volta a acontecer. Pelo sopro da boca de Deus, recebo a condição de voltar ao estado de conviver na presença de Deus. E da mesma maneira como Adão e Eva, antes do pecado, foram capazes de conviver na presença de Deus, hoje eu e você somos capazes de viver na presença de Deus pelo sopro que sai da boca de Deus. Aí eu te pergunto, já ouviu na Bíblia dizer que Jesus é a palavra? Já ouviu? Jesus é o verbo vivo? É a palavra viva? Ok? Né? As palavras, elas podem ser escritas ou podem ser palavras faladas. Não é isso? Para eu falar, eu preciso de quê? Para eu falar, eu preciso de sons. Tá bom, tá interessante. Né? Como é que o som se forma? Como é que o som se forma na minha boca ou através da minha boca? Pelas cordas vocais, que é um músculo. E esse músculo, ele vibra. E ele precisa do quê? Para que esse músculo que vibra produza esse som. E esse som, ele seja audível. Ar. Precisa de vento. Precisa do sopro da nossa boca. Do mesmo jeito que lá em Gênesis Deus disse, haja, e houve. Quando você lê o sopro da boca de Deus, você pode estar entendendo que o homem precisa da palavra de Deus, que é Cristo. A palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a gente fala do Espírito, o Espírito é liberado através da palavra. Por isso, tanta batalha para que você entenda a palavra de forma errada. Para você seguir um evangelho que não é o evangelho do reino de Cristo. Para você seguir um evangelho que é contrário ao próprio Cristo. Para você não ser crente em Deus, ser crente em você mesmo, ser crente na tua doutrina, ser crente no jeito que você crê, mas você tem acesso à palavra da verdade, que é a palavra de Cristo, soprada pela boca de Deus. E olha, se você está aqui, é porque Deus tem alguma coisa na tua vida e quer soprar na tua vida a vida dele em você. Não diga que você não teve acesso a isso, porque Deus está te dando esse acesso. Então, quando a gente se expõe à palavra de Deus, ao sopro da boca de Deus, ao Cristo vivo de Deus, nós recebemos aquilo que é capaz de nos regenerar ou gerar de novo para que nós possamos ter acesso à presença de Deus. Por isso que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e é a única vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Se eu não estou em Cristo, se eu não estou na palavra, eu não vou a Cristo. Sabe, irmãos, eu queria muito pregar o evangelho que não precisasse de santidade. Santidade é muito chato. Santidade é chato. Eu não gosto de santidade. Eu queria dar vazão a tudo que eu quero fazer, né? Eu queria ser uma pessoa que não precisasse me preocupar no que eu vou falar, no que eu vou vestir, no que eu vou comer, no que eu vou beber. Eu queria ser uma pessoa que não precisasse me preocupar em estar na igreja. Eu queria ser livre, leve e solto, como uma pluma. Mas sem santidade ninguém verá a Deus.
Porque sem santidade há um sopro na minha vida, que não é o sopro que vem da boca de Deus. A Bíblia fala, sede santos, porque eu sou santo. Então é complicado, é constrangedor, quando a gente está num evangelho que não nos joga para a santidade que existe em Cristo Jesus. Porque esse evangelho que nos afasta da santidade, ele nos aproxima de quê? Se eu me afasto do que é santo, eu me aproximo do que é carnal. Se eu me afasto do sopro da boca de Deus, eu me aproximo no sopro da boca do homem. E o homem vai gerar no homem outros conceitos que o próprio homem quer gerar no outro homem. E aí você aprende um monte de coisa. Aprende com um monte de autores, ou aprende com um monte de técnicas, ou aprende com um monte de teorias, mas não geram vida. Por isso que sem santidade a gente não vai conseguir receber o sopro da vida de Deus. E é nesse sentido que o evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz de Cristo. Então eu preciso amar a cruz de Cristo. Eu preciso entender que o mundo diz que é mal, como a dor é má, é um propósito de Deus para a minha vida e me faz bem. Não me mata, me gera vida. Não me destrói, mas me constrói. Não me derruba, mas me torna inabalável. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus! Porque senão, eu vou fugir do sopro da boca de Deus, que é a palavra de Deus, que é o Cristo vivo que é revelado através da letra da Bíblia. Não apenas na letra, mas no sopro que sai da boca de Deus. Então, nesse sentido, quando eu sou exposto ao sopro da boca de Deus, que é a palavra dele, a minha alma vai reagir. A minha alma que agora está sentindo as coisas desse mundo, está sentindo a dor, está sentindo a decepção da perda, está sentindo a tristeza de ver quem eu amo sofrendo. A minha alma agora, diante da exposição à palavra dele, a minha alma reage com a vida de Deus. E aí, Paulo vem, escreve e fala, tragada foi a morte pela vitória, porque é dentro do meu interior que a palavra de Deus vai produzir uma transformação, uma reação na minha vida, que vai me fazer, mesmo diante das coisas mais difíceis, passar pela prova, dando glória a Deus. Sabendo que o meu Redentor vive, por fim se levantará e eu verei a Deus, sabendo que a morte não é o fim, e depois da morte eu ressuscitarei, eu terei a vida eterna, eu vou para o céu, eu vou andar em ruas de ouro, eu viverei na santa e nova Jerusalém. E aí, então, isso muda o foco da minha vida e me leva para viver na dimensão do sobrenatural. A minha alma agora, ao sentir toda essa situação que está ao redor de tristeza, de angústia e de preocupação e de coisas que ficam chateadas, a minha alma não foge destas coisas, ela enfrenta. E ela fala, eu sei, o meu corpo, ele pode voltar ao pó da terra, mas o meu espírito voltará para Deus que o deu. Então eu não vou morrer, antes eu vou viver. Essa é a verdade do evangelho do reino. Nós não vamos morrer, nós temos vida eterna. E porque temos vida eterna, somos inabaláveis. E porque temos a certeza da salvação, somos inabaláveis. E porque a nossa vida não se resume apenas às coisas deste mundo, nós somos inabaláveis. Quem nasceu do Espírito foi regenerado, passa por batalhas. Abra comigo em Romanos capítulo 7, verso 22 e 25. Mas em todas essas coisas nós somos vencedores. Paulo chega a dizer, Romanos 7, 22, diz assim, no íntimo do meu ser. Lembra? A oração é para que a gente seja restaurado no íntimo do ser? Então, é lá no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ah, miserável homem que eu sou. Quem me livrará desse corpo que está sujeito a essa morte? A qual morte o meu corpo está sujeito? A uma mente que quer o pecado. Há uma mente que fica aprisionada pelas coisas deste mundo. A minha mente, ela fica presa às coisas que o corpo quer. Eu não quero dor, eu não quero fome, eu não quero frio, eu não quero medo. E o meu corpo fica aprisionado a isso. Mas eu serei liberto disso. Não porque Deus vai me poupar para que eu viva nessa carne essa libertação. Eu serei liberto disso lá no íntimo do meu ser. É por isso que a batalha acontece na mente. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando no meu corpo. Por isso que a carne
batalhando contra o espírito. Há uma batalha espiritual que acontece em você. É você contra você mesmo. É a tua carne que quer uma coisa e é o Espírito de Deus que em você foi regenerado pelo Espírito Santo que quer outra. Você não quer cruz. Você não quer dor. Eu acabei de falar aqui que o Daniel foi salvo pela dor. O meu sogro, ele deu uma topada, ele tem diabetes. Seu Nivaldo, deu uma topada, tem diabetes. O pé dele ficou vermelho, ele falou, vai passar. 10 dias depois, o pé dele ficou vermelho para roxo, ele falou, vai passar. Eu catei ele, quase que na marra, pelo cangote, levei ele para o hospital. E se eu não tivesse feito isso, ele teria, por causa do tal do pé diabético, ficou 1 semana internado. Foram 7 ou 8 dias internado, tomando antibiótico, e o médico falou, olha, se ele não vem para cá, ele ia perder esse pé e ia salvar essa perna. E ele falou o seguinte, mas não doeu nada. Eu não senti nada. Eu te pergunto, a dor ela é má ou a dor é ruim? E diante disso eu te pergunto, então beleza, vamos embora sentir dor? Quem quer aí? Levanta a mão. É o que Paulo fala, eu sou um miserável. Eu sei que o troço me faz bem, mas eu não quero não. É uma coisa que me guerreia dentro de mim. Eu sei que a dor ela aponta para a doença no físico. E essa dor que aponta para a doença no físico me leva para o médico, salva a minha perna, me salva da septicemia. Então você quer dor? Quero não. Mas ela faz bem, mas não quero não. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? A solução está no versículo 25. Graças a Deus que por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo então que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. E com a carne da lei do pecado. Então, essa crise não vai acabar até que o teu corpo acabe. Você pode ter prazer na lei de Deus, mas você não vai de boa vontade dizer, então tá bom, eu quero sentir dor. Não, essa crise não vai acabar. Então, como é que você espera equalizar isso? Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, já não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não fica condenado porque você está em batalha espiritual. Não fica chateado porque você está numa crise. Não fica em crise porque você não quer passar pela cruz, porque você não quer sentir dor, porque você não quer passar mal. Não fica em crise com isso. Isso é normal. Mas cuidado para que não venha um outro evangelho, se aproprie dessa brecha, daquilo que você não consegue resolver e promova para você um evangelho mentiroso que aponta apenas para as coisas desse mundo. Um Deus que está para te curar, um Deus que está para te dar emprego, um Deus que te dá para te fazer cabeça e não cauda, um Deus que o melhor dele ainda está por vir, um Deus que vai fazer você crescer. Esse evangelho que distorce a palavra da verdade, que diz o seguinte, você pode sentir as coisas, você pode ser tocado, mas você vai continuar de pé. Não fica condenado por isso, você está em Cristo Jesus, Ele é o teu Senhor. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que todas as coisas ruins aconteçam, eu permaneço inabalável. Não tem condenação para isso não, eu sou normal, eu sou ser humano. Eu não quero passar pela crise, mas a minha saída está em Cristo Jesus. Não está na minha própria mente. Se você tentar equalizar isso na tua cabeça, você vai enlouquecer. Se você tentar resolver achar uma doutrina para poder acabar com a tua crise, você vai descambar para uma doutrina do tudo tem que dar certo, do tudo tem que funcionar, do tudo tem que ir bom, e o inimigo vai usar isso para distrair você da eternidade. Mas, se você está em Cristo Jesus, você passou da morte para a vida. Logo, Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho aqui na carne, eu estou a viver na carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim na cruz do Calvário. Rogo para que, através das gloriosas riquezas, pelo poder de Cristo, através do Espírito Santo, você seja fortalecido no seu íntimo. E é lá no íntimo que você vai receber esse poder que faz com que você permaneça de pé, apesar das coisas que você passa. A crise que você sente, ela só será resolvida, esse espírito miserável só vai ser resolvida para aqueles que estão em Cristo Jesus, que te liberta dessa crise, que te liberta dessa regra, dessa lei que o pecado coloca na tua vida, que tudo tem que ser resolvido imediatamente. Então, a reação da nossa alma, ela é transformada
quando nós recebemos o poder da palavra da verdade sobre nós, assim como essa palavra foi liberada sobre Deus, sobre o homem, por Deus, na criação. Gênesis 2:7. O homem, seu corpo teve origem no pó da terra. O homem teve o seu espírito soprado diretamente da boca de Deus, tornou-se alma vivente. A alma é a reação do espírito com o corpo. A alma é a reação do espírito com o corpo. Lembra disso? E quando você pega o sopro da boca de Deus, o teu espírito regenerado vai fazer transformação na tua alma, vai fazer transformação no teu corpo. Minha alma viverá, o meu espírito se alegrará. Por quê? Porque tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Eu creio nisso e vivo nisso. Está funcionando e eu prego isso. Tem outros que pregam outro evangelho, mas se você está aqui, é porque isso é para você. Cuidado com o que você come por aí. Tem muito alimento sendo... Eu sempre lembro, quando eu falo disso, sempre lembro do pastor Lúcio, com a pastora Marise, que foram para Salvador. Ficaram no hotel, eles iam ficar lá 2 ou 3 dias. Um hotel razoável, mas ficaram os dias em Salvador passando mal. Tu lembra disso que você me contou? Por quê? Porque chegaram lá, estômago de carioca, como eu tenho, como todo mundo tem aqui, né? Mesmo que você tenha vindo lá da terrinha. Né? Porque você pensa, eu vim de lá, eu sei como é que é a comida lá, ô soberbo, né? Mas chega lá, come aquela comida apimentada, aquela comida pesada, outra comida que você não está acostumado. O que acontece? Dá ruim. É igual você ir para a fazenda, pegar lá o leite da vaca, leite verdadeiro, leite direto da vaca. Não tenta não, varão. Tenta não. O alimento é mais forte. Pastor Ângelo prega um leite ralinho. Eu quero um alimento direto da vaca. Então, que bom que você não está me chamando de vaca. Mas vai chegar naquele leite e vai passar mal. Por quê? Porque Deus sabe o que você precisa. E coloca o miserável certo para cuidar de você, seu miserável. Deus coloca as pessoas que precisam de determinado tipo de alimento naquele ambiente onde aquele alimento é servido. Que o Senhor possa te alimentar com a palavra que você suporta. Com a palavra que te faz bem. Por isso você não deve dar ouvido a todos os espíritos que estão por aí. Eu não estou chamando você para acreditar no que eu falo. Eu estou chamando você, vai para o Espírito Santo. Vai para a palavra da verdade. Vai no secreto com teu Deus. Confirma se o que está sendo pregado é isso mesmo. Acha argumento para poder dizer que eu estou totalmente errado. Sabe, irmãos, quando eu tinha 16 anos, eu falei, vou para o seminário para entender, de fato, essa Bíblia e para mostrar para os crentes que está tudo errado. Me converti. E me tornei pastor e defensor da palavra da verdade. Não tem? Não tem erro? Então vai lá, procura. Mas procura na ação do Espírito Santo. Não procura na lógica da carne. Não procura pela tua própria humanidade alcançar o reino dos céus. Então, esse poder no íntimo, deixa eu falar dele nesses próximos 15 minutos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 6. E eu quero te dizer uma coisa importante. Ler o livro de 1 Pedro e ler o livro de 2 Pedro é, assim eu diria, é subversivo. Uma palavra boa. Esse livro vai mostrar a você um evangelho diferente. 1 Pedro e 2 Pedro. Ele vai mudar muita doutrina, muito ensino errado que está na tua cabeça aí. Depois você lê ele, se você tiver coragem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 6. Está escrito o quê? Está escrito assim, olha... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo, ou nos regenerou, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então a minha esperança para ser viva tem que ser através da ressurreição. Verso 4. Para uma herança que jamais poderá permanecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus. Eu não queria ler isso na Bíblia. Eu queria que a minha herança fosse guardada na terra. Mas a Bíblia diz que a minha herança está guardada no céu. Isso já muda muito a minha perspectiva de céu e terra, do que eu vou receber como herança. Do que eu quero ganhar de presente de Deus. O que eu vou ganhar de presente de Deus, ele está guardado no céu. Herança guardada nos céus. Para você, verso 5. Que mediante a fé,
para vocês, está no plural, que mediante a fé são guardados, protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Nisso em quê? Na salvação que prestes será revelada. Você tem a alegria da salvação? Ou você tem a tristeza da herança na terra que você não está vivendo? Você tem a alegria da salvação? Ou você reclama porque seu pai não te deu uma casa para você morar num lugar bom? Você tem alegria na salvação? Ou você reclama, né, das coisas dessa terra que você não desfruta? E todo mundo tem. Então, nisso eu exulto. Em quê? Na salvação, que vai ser revelada. Ainda que agora, por um pouco tempo, eu deva ser entristecido por todo tipo de provação. Eu não queria que isso estivesse na Bíblia, queridos, mas está. Eu não queria que tivesse escrito isso, que eu vou ser entristecido pela provação. Eu não quero ficar triste. Eu quero alegria. A alegria é a força. Não é? A alegria me faz sorrir, a alegria me faz cantar. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu vou ser entristecido pela aprovação? Então a Bíblia está incoerente. Não! Porque ainda que eu seja entristecido, eu desfruto da alegria do Senhor no meu coração. E a alegria do Senhor no meu coração me faz cantar. Hebreus 13:15, por meio, pois, de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E porque eu tenho essa alegria no meu coração, eu vou estar entristecido, mas eu vou estar alegre. Não tem como explicar, só tem como sentir e saber. Você vai conviver na tristeza da provação e na alegria da vitória. Você vai conviver na batalha que a sua carne quer, mas com o prazer que a sua mente tem na lei de Deus. Você vai conviver com as prisões que esse mundo quer prender você, mas com a alegria de você estar livre em Cristo Jesus. Essa é a dinâmica da vida cristã, e você precisa aprender a conviver com isso, sabendo que em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Ser inabalável não é ser intocável. Ser inabalável não é ser super-homem. Ser inabalável é receber o sopro da boca de Deus, o sopro da palavra que sai da boca de Deus, palavra que criou os céus, palavra que criou a terra, palavra que criou o mar, palavra que criou os animais, palavra que criou o homem, palavra que soprou sobre o homem. Receba do meu espírito. E o homem então recebeu. E essa palavra que foi liberada, ela foi roubada dos corações por causa do pecado. Então, como é que eu vou deixar que o pecado que me rouba, ele faça parte do dia a dia? Eu vou lutar contra ele. E eu ainda sou desafiado, porque na minha luta contra o pecado, eu não resisti do jeito certo. Não fui até o sangue. Na minha luta contra o pecado, eu não fui radical. Tem que ser. Por que tem que ser? Porque a Bíblia orienta. Mas eu tenho que ser se eu quiser ser. Senão eu vou vivendo, de acordo com uma outra teoria, com um sopro que sai de outra boca. Eu prefiro o sopro que sai da boca de Deus. Eu prefiro saber que, ainda que eu seja entristecido por uma provação, eu tenho a fé. Essa fé viva em Cristo Jesus. Essa fé me coloca a esperança na eternidade, no céu. E se eu tenho a esperança na eternidade, o que acontece aqui é só por um pequeno pedaço de tempo. Pequeno pedaço de tempo. E vai passar. Então, em cima de 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 6, eu posso dizer que aquele que recebeu o Espírito Santo nasceu de novo, foi regenerado no seu espírito. Foi nos dado uma esperança viva através da ressurreição de Jesus. Então, se Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. E se eu vou ressuscitar, eu vou ter direito à vida eterna. Através de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 6, eu recebo uma herança que não perde o seu valor. Não é daqui dessa terra, nem é para usar aqui. É uma herança que está guardada nos céus. Eu sou protegido pelo poder de Deus até chegar a minha salvação. Até que a salvação chegue. Até que eu enfrente a morte. Deus me deu mais tempo de vida. Legal. O que eu vou fazer com esse tempo de vida que Deus me deu? Eu sou curado. Para quê? Para ganhar mais um tempo de vida. Eu sei que ali na frente eu vou morrer. Agora, o que eu vou fazer com essa vida que Deus me deu? Eu não tenho tempo.
para perder tempo. Então a minha vida, ela precisa estar alicerçada nessa proteção que tem a salvação do Senhor. E é nessa fé que eu tenho alegria, mesmo que por um pouco tempo eu passe por alguma provação. Provação ninguém quer passar. Provação é chata, provação é irritante, provação é um trem que não tinha que acontecer, mas acontece, provação está aqui e provação ela é a realidade de todo mundo, então eu não posso fechar os olhos para as questões que acontecem na vida. O Evangelho da Verdade ele não esconde a parte, o lado B, a parte ruim. O Evangelho da Verdade fala de tudo. Qual é a resposta de Deus para as provações que nós passamos? Deus me dá um poder lá no meu íntimo, um poder de ter a alegria que repousa na vida eterna, nos céus e na herança que eu vou receber nos céus. Então, oro para que lá no teu íntimo, Deus renove o poder dele em você, com as gloriosas riquezas, para que no teu interior, você saiba que essas riquezas, essa herança, que essa riqueza está escondida em Cristo. Para terminar, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2, está escrito: portanto, é outra conclusão, diante do que você acabou de ouvir, diante do que foi falado anteriormente, uma vez que Cristo sofreu também corporalmente, eu estou sofrendo, mas Cristo também sofreu. Eu estou passando por provação, mas Cristo também. Mas está doendo. Ele também. Então, uma vez que Cristo também sofreu corporalmente, armem-se do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Verso 2. Para que no tempo que lhe resta, no tempo que você tem, você não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Há uma vontade de Deus para a tua vida. E essa vontade de Deus não pode ser parada pela dor ou pelo sofrimento que você recebe no teu corpo. O teu corpo não é senhor da tua vida. O teu corpo não te leva para Sapucaí, como a Laisa falou. O teu corpo não foi feito para ser escravo do pecado. O teu corpo não é para que você tenha prazer nele. O teu corpo é o espaço para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, habite dentro de você e te faça conhecer as gloriosas riquezas do seu eterno poder que estão em Cristo Jesus, através do sopro da boca de Deus. Para quê? Para que no tempo que me resta, de forma prática, eu rompa com o pecado. Sem santidade não tem como eu ver Deus. Então não dá para ter um evangelho sem santidade. Não dá para negociar, não dá para ajeitar. Não dá. Eu até posso querer fazer isso e fingir que está tudo bem, mas no final a conta chega. Deu até eco. A conta chega. Ficou maneiro, ficou assim, transcendental. A conta chega. É bom falar as coisas sérias de forma divertida, né? Elas ficam mais leves. Mas a conta chega, eu não posso mentir sobre a verdade da palavra da verdade. Então eu quero a vida com Deus, eu tenho que aproveitar o meu tempo, mas não mais para satisfazer as coisas do meu pecado, e nem colocar um Deus que agora vai atender as necessidades do meu corpo. É desleal o relacionamento com Deus, onde as minhas orações estão centradas nas gloriosas riquezas dessa terra. É desleal um relacionamento com Deus, onde eu sei que o meu corpo está em crise com o meu espírito e pedir para Deus para fortalecer as coisas do meu corpo, o prazer que o meu corpo quer, a alegria que o meu corpo quer, a tranquilidade que o meu corpo quer. Então eu estou dizendo que eu tenho que sofrer? Não, nada disso. Porque Deus vai te proteger, Deus vai te suprir, Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar, Deus vai te... Mas não é esse vai ser o foco da minha vida. O foco da minha vida será o Senhor, o meu Deus. Porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele vai tomar conta de todas as coisas. Né? Ele ainda é Deus. Ele sabe manter o controle de todas as coisas. Então eu vou usar o meu pensamento como uma arma espiritual. 1 Pedro capítulo 4, né? Versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Opa!
Esse texto aí me deu uma chamada. Eu vou me armar do meu pensamento? Então eu tenho lá a armadura de Deus da batalha espiritual, mas eu também tenho uma outra arma poderosa. Eu tenho que me armar do pensamento. Mas aí eu fiquei preocupado. Porque se o pensamento é uma arma que pode me proteger e pode me fazer ser vencedor, o meu pensamento também pode ser uma arma para me atingir, para me fazer sofrer. Por isso que Filipenses fala, nisso pensai. Nisso pensai. Pensai nas coisas que são lá do alto, onde está sentado à direita de Deus, nas alturas. Não pensa nas coisas da terra. Não deixa sair da tua boca aquilo que o teu pensamento produz e que não está lá no alto. Então não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, só aquela para edificação. Então a gente precisa mudar o nosso pensamento. Eu tenho que entender que o meu pensamento é uma arma. E o louvor pode vir. Colossenses capítulo 1, deixa eu ler contigo. Eu vou ler Colossenses capítulo 1, verso 24 a 29, e vou continuar lendo o capítulo 2, do verso 1 a 3. Na verdade, essa coisa de capítulo e versículo é uma organização, mas o texto era corrido, né? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 29. Está escrito o quê? Está escrito assim, ó. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês. Ah, Senhor, eu quero ser igual a esse miserável aqui. Me alegrar em meus sofrimentos. Espera aí, pastor. Mas a alegria do Senhor é minha força? É. Mas o sofrimento, ele vai me trazer tristeza? Sim. Aí o que Paulo fala? Eu me alegro com os meus sofrimentos. Essa é a alegria do Senhor. Então você não vai se alegrar com aquilo que o mundo diz para você se alegrar. Porque se você se alegrar com aquilo que o mundo diz para você se alegrar, você vai ter a alegria do mundo e não a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é que é minha força. Eu vou me alegrar sim, nos meus sofrimentos. Completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Isso é muito bom para que a gente desmistifique aquela ideia de que, enfim, não sobrou nenhum sofrimentozinho para mim, não preciso carregar nenhuma cruz, e esse evangelho sem cruz. Não, eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. O simples fato de eu amar meu irmão já significa que eu estou completando no meu corpo o sofrimento de Cristo. Porque amar dá trabalho, amar é difícil, amar não é fácil. Eu fico pensando em quanto a minha irmã tem que se esforçar para me amar desde pequenininho. Outro dia eu vi um vídeo que era um gatinho deitado quietinho, dormindo, e tinha lá um passarinho pulando, bicando o gato, e tinha lá um rodapé dizendo, sabe aquela pessoa que te perturba a vida inteira, parece que nasceu para te perturbar? Sou eu em relação à minha irmã mais velha. Mais velha. Parece que a missão da minha vida foi nascer para perturbar ela, então ela tem que me amar. É um propósito de Deus na vida dela. Me amar a vida inteira. Dá trabalho, cansa, requer de mim esforço. É uma aflição, porque é muito mais fácil, em vez de eu amar, eu ficar com raiva, me afastar do meu irmão, brigar com o meu irmão, me aborrecer com o meu irmão, me manter nos meus direitos, não falar mais com o meu irmão, evitar meu irmão. Eu tenho minhas razões, mas é amor é completar no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. Verso 25. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Vírgula. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A esses santos, a eles quis Deus dar a conhecer, entre um monte de gente que não cria, a gloriosa riqueza. O que é a gloriosa riqueza? É Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Agora o 2, verso 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão lá em Laodiceia, e por todos os que ainda nem me conhecem. Eu já estou lutando pelos crentes que ainda vão ser crentes no futuro. Eu me esforço, ou esforço-me,
para que eles sejam fortalecidos em seu coração, lá no homem interior, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza, as gloriosas riquezas, do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente quais são as gloriosas riquezas, ou qual é o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você quiser continuar, leia o verso 4, que ninguém te engane. E Paulo vem falando contra a doutrina falsa de um mundo que coloca você no altar de Deus, coloca você no trono como se você precisasse ser servido. Amados irmãos, para encerrar, eu quero ler Efésios capítulo 3, verso 17. Essa mensagem, ela tem um objetivo: falar sobre você ser inabalável no seu íntimo, de falar sobre o corpo, a alma, o espírito, de falar sobre esse poder que você tem dentro de você, que supera aquilo que está do lado de fora, e de explicar a gloriosa riqueza que pode habitar em você. É para que, verso 17, é para que Cristo habite no seu coração, mediante a fé. Essa é a oração, para que você esteja fortalecido, com o seu alicerce, arraigado, alicerçado em amor. Vocês, inabaláveis, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Essa é a minha oração. Que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Vamos nos colocar de pé. Que estava proposta, havia uma promessa.